Graça e paz, queridos. Hoje quero falar um pouco com você sobre desfrutando de coisas sobrenaturais. Quero ler aqui no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 25. Diz assim: Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Capítulo 7, verso 1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueiro de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cevada, e por 1 siclo a porta de Samaria. Porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Verso 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Verso 5. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e os arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e esconderam, e voltaram a entrar em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Verso 16 e último. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos Sírios, e assim se vendia um alqueiro de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Hoje, querido, quero falar um pouco com você sobre desfrutar de coisas sobrenaturais. Mas o que vem a ser a palavra sobrenatural? A palavra sobrenatural, ela quer dizer coisas raras, acontecimentos extraordinários, coisas fora do comum, coisas que não são corriqueiras, coisas que não acontecem com frequência. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você e para sua família. Sabe, todos nós, somos inseridos em um mundo natural, mas Deus é um Deus de coisas sobrenaturais. A terra, ela sempre vai transitar pelo natural e pelo espiritual, que é o sobrenatural de Deus, sabe? E nós precisamos nos adequar a isso, porque entre o natural e o sobrenatural e o espiritual, querido, existe um equilíbrio. E nós precisamos andar nesse equilíbrio. Nós não podemos reger as nossas vidas apenas andando no natural, mas nós precisamos também nos expor às coisas sobrenaturais. Nós também precisamos abrir o nosso coração para as coisas sobrenaturais, para acontecimentos raros nas nossas vidas se manifestarem, para as coisas extraordinárias acontecerem conosco, sabe? Para que possamos parar de olhar para a vida dos outros e ver pessoas experimentando de coisas sobrenaturais e ficarmos como plateia, apenas como assiste, não, mas que sejamos também atores principais, aqueles que também vão desfrutar, porque é isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você, para sua família. Sempre vai andar junto do céu, sempre haverá essa ligação, essa transição entre o céu e a terra, e nós também precisamos sermos assim, precisamos dar lugar às coisas naturais, assim também como as espirituais e sobrenaturais, precisamos dar acesso. De que jeito eu dou acesso? Quando eu creio em coisas sobrenaturais, elas vêm sobre a minha vida.
E aqui, querida, essa história ela retrata um tempo de muita dificuldade em Samaria. O povo de Deus, querida, eles estavam passando fome. Era um tempo de muita dificuldade, muita escassez, de muita pobreza, ao ponto de que aqui no capítulo 6, no verso 25, que aqui tudo iria ficar mais caro, mas quando o sobrenatural de Deus se manifestou, tudo se tornou mais barato, que foi aqui no capítulo 7, no verso 1. Sabe, quando coisas sobrenaturais acontecem, querido, aquilo que tinha um alto valor, ele passa, então, sabe, a chegar a um valor muito baixo. Coisas começam a nos surpreender, porque é isso que as coisas sobrenaturais fazem sobre nós, começa a acontecer nas nossas vidas, sabe? E hoje eu quero aqui dizer para você que você não venha permitir que coisas difíceis na sua vida venham ofuscar a sua visão, a ponto de você não crer em coisas sobrenaturais, a ponto de você não crer em milagres. Não é errado, querido, ser uma pessoa equilibrada, andar e viver em uma vida natural, naturalmente falando, mas é pecado quando nós não expomos a nossa vida para que coisas sobrenaturais venham sobre nós. Sabe, a Bíblia aqui fala do capitão, ele faz uma piada, ele faz aqui uma crítica, ele diz, olha, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer? E o profeta diz para ele, olha, eis que tu verás e com os teus olhos você não comerás. Sabe, ele estava ali duvidando de que aquilo que era caro ficaria barato e aquilo que era barato ficaria caro. Ele estava duvidando do mover, do poder, da grandeza de Deus. Sabe, por que ele estava duvidando, querido? Porque ele era um homem de autoridade, ele era um homem de posição, ele era um homem, querido, de status. Deus pode nos colocar em lugares altos, mas que a sua condição de coração seja sempre de humildade, de simplicidade, de sempre crer no evangelho genuíno do Senhor, um evangelho transformador, um evangelho de coisas grandes, de coisas sobrenaturais, de milagres, de maravilhas. Querido, não permita que a sua posição, que a autoridade que está sobre a sua vida roube de você coisas sobrenaturais, roube de você a oportunidade de desfrutar de coisas sobrenaturais. E a Bíblia, querida, ela é muito interessante, ela é tão preciosa que Deus, ele usa 4 leprosos, sabe, querido? Leprosos naquele tempo não é como hoje, que vive entre nós, que vive no meio da sociedade, não. Uma pessoa que antes tinha lepra, ela era excluída, ela não podia ter acesso à sua família, ela não tinha acesso a uma comunidade, ela ficava ali até a morte, a não ser que ela fosse curada divinamente pelo Senhor. Então Deus, querido, ele usa pessoas, 4 leprosos, pessoas improváveis, para trazer toda aquela grandeza, toda a sua manifestação de coisas sobrenaturais através de 4 leprosos. A Bíblia diz que quando eles chegam ali naquele arraial, Deus multiplica os passos dele a ponto deles pensarem que era grandes quantidades de exércitos de todo lado. Sabe, que você e eu não sejamos pessoas incrédulas ao ponto de querer fazer contas. Como isso vai acontecer? Deus me prometeu coisas sobrenaturais. Como isso vai acontecer? Não, querido, descansa o seu coração. Não fica querendo maquinar, pensar, sabe, idealizar como Deus fará na sua vida, como isso vai acontecer, como Deus me prometeu algo tão grande, como isso vai acontecer, querido. Deus usa coisas, Deus usa pessoas, Deus usa situações que vão, querido, nos surpreender, porque o poder de Deus, querido, não está limitado a nada e nem muito menos a mim e a você. Às vezes Deus tem nos feito promessas tão grandes, promessas tão grandiosas, que nós, queridos, temos dificuldade de crer. Mas eu quero dizer para você, eu e você não somos merecedores de nada, querido. Apenas é a graça, o favor e o amor de Deus que faz com que essas coisas nos alcancem, sabe? Às vezes a nossa realidade é tão distante daquilo que Deus tem nos prometido. Por isso a fé é tão importante, querido. Por isso é preciso que você se disponha a ouvir a voz de Deus e crer. Que você não seja como esse capitão incrédulo, um crítico que duvidou. E ele, sabe, viu tudo isso acontecer, mas ele não desfrutou. Que eu e você não sejamos pessoas que vão ver outras desfrutar de coisas sobrenaturais, mas que nós possamos ver e também desfrutar. Sabe, o Senhor, ele quer mover na minha vida, o Senhor, ele quer mover na sua vida.
E o que cabe a nós, querido, é nos lançar em Deus, crendo, colocando o nosso coração nele, confiando nele, na sua palavra, para que possamos desfrutar de coisas sobrenaturais, que eu e você possamos nesses dias desfrutar de coisas sobrenaturais. Amém?